Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1, vamos ler até o 12. Amém? Todos encontraram? Já está projetado ali também. Então diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o título é O Homem do Pecado. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembrando de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas, e agora vocês sabem que o estar detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, portanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, pois tiveram prazer na injustiça. Amém? Feche teus olhos mais uma vez, queridos, vamos orar. Querido Deus, colocamos diante de Ti, Pai, esta noite a Tua palavra. Fala conosco, Deus, fala, Senhor, de acordo com a Tua vontade as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa palavra, o apóstolo Paulo trouxe aqueles irmãos da Tessalônica, que era uma região da Macedônia, que hoje é uma região da Grécia, né? E ele trouxe ali como um alerta sobre a vinda do Senhor, né? Eles receberam uma carta que supostamente teria vindo do apóstolo Paulo, e falava sobre a vinda do Senhor como se ele já tivesse vindo, e ele traz então um alerta para esses irmãos, e ele fala ali que eles estivessem atentos para que ninguém os enganasse, que é o tema da mensagem desta noite, que ninguém os engane. E ele fala sobre esse homem, né, que ele chama aqui, ele traz aqui uma ideia de que é aquele que vai ser o enganador, que vai vir da parte do inimigo, né, da parte de Satanás. E ele fala sobre ele e começa a explicar que algumas coisas devem acontecer antes da vinda do Senhor. Muitas cartas foram escritas, muitos livros foram escritos e dados como sendo dos apóstolos, que na verdade não eram. São chamados cartas e livros apócrifos, né, que são aqueles que não têm autenticidade, que não foram revelados pelo Espírito Santo, né, que não foram revelados por Deus, e por isso não estão na Bíblia. De vez em quando alguém, né, comenta sobre um evangelho, comenta sobre alguma carta, sobre um texto que fala algo sobre Jesus, e normalmente é algo que é uma heresia, que não tem nada a ver com aquilo que foi a vida de Jesus. E ele começa a alertar então esses irmãos, a advertir sobre esse enganador. E aqui ele está falando do anticristo. A palavra de Deus fala que virão muitos anticristos, né? Ele chama de o filho da perdição, o homem do pecado. Queridos, então, a palavra do Senhor nos fala sobre esse homem, né, que é o anticristo. Muitos anticristos, né, e muitos falsos profetas serão conhecidos, e muitos já foram manifestos, até a vinda do anticristo,
até a vinda do falso profeta, que também está revelado na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala que esse anticristo, ele é aquele que se opõe a Cristo, que quer tomar o lugar de Cristo, né? Ele é exatamente aquele filho da perdição, aquele que foi preparado exatamente para estas coisas. E ele fala que antes da vinda de Cristo acontecerá duas coisas. Primeiro, ele fala que, segundo aqui o texto da palavra, virá a apostasia. O que é a apostasia? É se afastar da fé. É aqueles que vão deixar a fé, eles vão ouvir a palavra e por um momento eles vão deixar a fé. E há uma estatística que é muito triste, que para cada um convertido nós temos uma pessoa que se afasta da fé. Isso é triste, é lamentável, porque as pessoas conhecem a Cristo e se afastam. E a palavra de Deus diz que é um dos sinais da vinda do Senhor, a apostasia. E nós estamos vivendo exatamente esse momento. E ele fala também, que 1 Timóteo 4, do verso 1 e 2, ele diz que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores. Ele fala que darão ouvidos a espírito enganadores e por hipocrisias de homens que falam mentiras. Exatamente, a apostasia anda junto com o engano, junto com a enganação. E o segundo ponto que ele alerta também, aqueles irmãos ali da Tessalônica, é exatamente o engano, que logo em seguida, juntamente com esse engano, vai se manifestar aquele que é o filho da perdição, aquele que é o enganador, que é exatamente o anticristo. E ele começa a falar sobre isso, ele começa a narrar sobre essas questões, E sabemos que todo o sistema da humanidade está preparado para a vinda do anticristo. Tudo está preparado para que ele venha, se ele já não estiver entre nós, porque os sinais estão se cumprindo exatamente nesse sentido. Nós temos diversas religiões que estão propagando aquilo que foi dito na palavra, esse engano. Nós temos uma religião histórica, uma religião que prega, por exemplo, que as pessoas devem adorar imagens, que devem se prostrar diante de pessoas, de imagens de pessoas que foram homens de Deus, que foram santos, pessoas que de fato serviram a Deus com fidelidade. Mas a palavra do Senhor nos ensina, em Êxodo 20, que nós não devemos ter outros deuses diante do Senhor, que não devemos, de forma alguma, fazer nenhum tipo de imagem, de escultura, e nem se prostrar a ela. E eles ensinam também que há pessoas que podem ser um intermediador, um mediador entre o Deus e os homens. E a Bíblia nos ensina que só há um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Amém? Então são doutrinas de engano. Temos também outros sistemas que ensinam, por exemplo, que as pessoas devem falar com os mortos e fazem consulta aos mortos, Isso é uma abominação diante de Deus. Até porque, queridos, não é possível falar com os mortos. Quando alguém imagina que está falando com alguém que morreu através de um ritual, seja lá qual for, é um engano. É um engano porque não é possível falar com os mortos. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 9, 27, que ao homem, ele está destinado a morrer uma única vez, e depois disso ele vai ser julgado. Ele terá um juízo. Então não é possível, não existe reencarnação, não existe uma possibilidade de falar com quem está morto, e a palavra nos ensina que isso é uma abominação. Deuteronômio capítulo 18, a palavra fala no verso 9 até o 11, que quando o povo de Israel entrasse na terra, que eles não deveriam copiar aquelas práticas que eram repugnantes, aquelas práticas que Deus reprovava. E ele fala no 10 o seguinte, não queime em sacrifício o seu filho, não tenha ninguém que pratique adivinhação, ou magia, ou presságio, que é tentar, ler o futuro, ou feitiçaria. E ele fala no 11, não façam encantamentos que sejam médio ou espírita, ou que consulte os mortos. E nós temos diversas religiões que enganam as pessoas, que fazem ali aquele ritual para falar com os mortos, mas isso não é possível. Mas tem algo que é muito pior, que são aqueles que estão do nosso meio, que estão entre nós, que falam como nós, que têm uma linguagem como nós temos, que chamam Deus e Jesus de Senhor, mas de fato enganam as pessoas. 1 João capítulo 2, que fala sobre esse
espírito do anticristo, né? Aquele que já está preparado no mundo para que se manifeste o anticristo. 1 João capítulo 2, a partir do versículo 18, ele diz o seguinte: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Então, aquele que nega que Jesus, ele veio como carne, que ele veio como homem, e que ele é o Filho de Deus, é o anticristo. E temos diversas religiões que negam a divindade de Jesus. Fala que ele foi um homem santo, que ele foi um profeta, mas que ele não é Deus, ou que de fato ele não é o Filho de Deus. Então isso significa exatamente negar a Cristo, se tornar um anticristo. E nós temos diversos textos em Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, que Jesus nos alerta para que tenhamos cuidado para não sermos enganados. Jesus faz um alerta para que a gente esteja atento. Nesses textos de Marcos 13, de Lucas 21, de Mateus 24, os discípulos perguntaram de Jesus, quando que aconteceriam os sinais para a sua vinda? E ele começou a falar, vocês vão ouvir que nação vai se levantar contra nação, vocês ouvirão falar de guerras, vocês ouvirão falar de fome, de terremotos em vários lugares, muitas coisas vão acontecer, ouvirão falar de pestes, que está lá em Lucas, e diz que vários sinais aconteceriam, e outros sinais que iriam acontecer, exatamente que apareceriam falsos cristos e falsos profetas. Muitos deles iriam surgir para enganar as pessoas, e muitos seriam enganados por esse falso ensino. Nós temos diversos cristos que surgiram, que apareceram se dizendo ser Cristo, diversas pessoas que se colocaram como se fossem de fato o Filho de Deus, e a Bíblia nos diz em Marcos 13, verso 5, diz o seguinte: cuidado que ninguém os engane. No 6 ele fala, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Muitas pessoas que ouviram falar de Jesus, que ouviram sobre o Messias, que caminharam com Cristo, quando ouvirem falar que Jesus apareceu, eles vão acreditar, eles vão crer. No versículo 21 do capítulo 13, ele fala, e se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem. Existem sinais para a vinda do Senhor. O Senhor nos disse que vão acontecer diversas coisas, já tem acontecido, as pestes têm acontecido, nós acompanhamos diversas situações, nós tivemos pestes que assolaram a humanidade, a peste negra, depois tivemos gripe espanhola, tivemos o vírus da AIDS que dizimou muitas pessoas também, agora o coronavírus. Então são sinais da vinda do Messias. Muitos estão se afastando da fé, há muitos falsos cristos, dentre eles tem alguns que são icônicos. Eu conheço um chamado José Luiz de Jesus Miranda, não sei se alguém já ouviu falar desse porto-riquenho que fundou uma seita chamada Crescendo em Graça. Esse homem, ele se intitulava A Reencarnação de Cristo, e ele criou uma igreja, a igreja dele com sede em Miami, e ele tinha aqui no Brasil também, ele morreu em 2013, mas ele se dizia ser o próprio Cristo, e ele, numa época aí que estava a igreja realmente se expandindo, eles diziam que tinham cerca aí de 10 mil seguidores no Brasil e 2 milhões pelo mundo, muitos seguidores, muitas pessoas que acatavam aquilo que ele falava. E durante um tempo eles fizeram algo também que chamou muita atenção. Eles começaram a tatuar no corpo deles o número 666.
porque eles diziam que era um número de bênção, um número de prosperidade, e muitas pessoas seguiram aquele homem, muitas pessoas seguiram essa doutrina, e ele se dizia ser o próprio Cristo, e muitos outros surgiram. A palavra nos diz que quando ocorrer todas essas coisas, em Mateus 24, verso 23 a 26, ele fala: quando alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está, não acreditem, né? Pois parecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, né? Para que, se possível, enganar até os eleitos, ou seja, muitos sinais serão feitos. E tem uma coisa importante, que a gente não precisa se preocupar com os sinais. Os sinais, de fato, a palavra de Deus nos diz que os sinais, eles seguirão aqueles que crerem, né? Em nome do Senhor, nós iremos expulsar demônios, diz a palavra do Senhor, que nós iremos também pôr a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados, se bebermos alguma coisa mortífera, não nos causará dano algum, né? Isso são sinais de fato, só que o diabo, ele usa aquilo que é de Deus para tentar enganar as pessoas. Ele vai usar muitos sinais, e estes sinais vão trazer as pessoas ao engano, até que se manifeste o anticristo, até que se manifeste aquele que é o filho da perdição. E a palavra de Deus nos diz, ou dá um entendimento, né, sobre a vinda desse anticristo. E provavelmente, de acordo com a teologia, nós percebemos que o anticristo, ele deve ser um líder mundial, alguém que talvez tenha uma liderança no mundo inteiro, né? Esse homem que talvez seja, de acordo com alguns teólogos, ele vai ser um líder político e militar. E a palavra de Deus nos fala sobre esse homem, o anticristo, que é a besta que sai do mar, está lá em Apocalipse 13, eu quero que você abra a sua Bíblia também, Apocalipse capítulo 13, que fala sobre a besta que sai do mar, que é a manifestação do anticristo. Apocalipse capítulo 13, João teve uma visão, ele diz o seguinte, a partir do versículo 1, e vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Esse primeiro versículo aqui, ele fala que esses 10 chifres, 7 cabeças e 10 coroas simbolizam exatamente uma autoridade política e militar, alguém que vai ter uma autoridade política, né? Para um teólogo que é bem conceituado, Lamartine Pozzella, ele fala que provavelmente esse líder vai ser alguém que seja uma pessoa de autoridade no mundo inteiro, e ele sugere que talvez possa ser um secretário-geral da ONU, alguém que tem um poder, né, de determinar, por exemplo, a paz no mundo. E aí ele fala, o texto continua falando, que essa besta que ele viu era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como de urso e a boca como a de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E aqui nós vemos mais uma coisa importante, a boca como de leão. Em tudo o inimigo, ele tenta imitar a Cristo, ele ruge como leão, né? Ele tem a boca como de leão, mas ele não é o leão, ele procura trazer o engano, e diz ainda que o dragão deu à besta o seu poder, e é exatamente aquilo que está no texto de Tessalonicenses capítulo 2, no verso 8, né? Que ele vai agir com a autoridade de Satanás, o diabo, que é o dragão, vai dar autoridade a ele, e diz a palavra que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, todo mundo ficou maravilhado e seguia a besta, exatamente porque ele vai manifestar um sinal, né? Ele vai manifestar um sinal, e adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? E tem um fato muito interessante, a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, né? Então, ele traz aqui os sinais e a forma que esse anticristo vai se manifestar, como uma autoridade mundial, e que vai ser dado a ele poder, vai ser dado autoridade, vai ser dado a ele uma possibilidade de fazer, por exemplo, um tratado de paz.
É uma coisa interessante de a gente ficar atento, queridos, que, segundo alguns teólogos, esse tratado de paz ele vai ser muito claro para nós que conhecemos a palavra de Deus. Um tratado de paz de 7 anos. Exatamente um tratado no período em que o anticristo vai ter o poder. E a Bíblia aqui fala sobre, a ele foi dada autoridade para agir durante 42 meses, que são 3 anos e meio. E por que 3 anos e meio? A palavra do Senhor nos fala que haverá, né, um período em que vai haver paz. Em Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo diz, quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. Quando todos imaginarem que houve um homem que chegou aqui e fez um tratado de paz e acabou com a fome, acabou com a guerra, acabou com tudo aquilo que assola a humanidade, nesse momento virá a destruição. Ele pode fazer um tratado de paz para quê? Para os primeiros anos, ele fazer ali uma aliança com todos. E depois de tudo isso que ele fez de bom, ele recebe autoridade para ficar ali governando sobre 3 anos e meio. E tem um texto em Mateus 24, capítulo 15, que diz assim, assim quando vocês virem o sacrifício terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O profeta Daniel, ele falou sobre uma profecia acerca de 70 semanas. Ele fala no capítulo 9, a partir do verso 20, que haveria 70 semanas que ocorreria algumas coisas. Nesse período de 70 semanas, ele fala que do período em que houve a decretação para a reconstrução dos muros de Jerusalém, até a chegada do ungido seriam 62 semanas. E depois disso teríamos mais 7 semanas, né, que ele fala ali, que seria a destruição da cidade de Jerusalém. Teria a reconstrução e a destruição. Teríamos até o nascimento de Cristo, até a vida dele, o ministério de Jesus, cumpridas 62 semanas. E depois disso, ele fala de mais 7 semanas, né, que com o tempo do ministério de Jesus, mais essas 7 semanas seria o período em que a cidade de Jerusalém foi destruída, no ano 70 depois de Cristo. E depois disso, há uma pausa. Esses anos, queridos, essas semanas, cada dia da semana é contada como um ano, né? E resta uma última semana. Uma última semana, 7 dias que simbolizam 7 anos. E a Bíblia fala que haverá 7 anos de uma grande tribulação na terra. A palavra do Senhor nos diz que haverá uma tribulação tão grande como nunca houve. E o texto aqui de Apocalipse, ele faz referência a esse período, né? Desse período em que será entregue a autoridade ao anticristo, né? A besta que surge do mar. Mateus 24, capítulo 21, verso 21 e 22, fala de uma grande tribulação. Ele fala, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio. E que se esses dias não fossem abreviados, ninguém iria sobreviver. E ele ainda diz mais, né, que por causa dos eleitos, esses dias foram abreviados. Haverá então, queridos, um período de uma grande tribulação. Nós já passamos pelo período dessas semanas de Daniel que foram cumpridas até a vinda do Messias, já passamos pelo período então das guerras, das pestes, dos sinais que viriam da apostasia, e resta cumprir então esses 7 anos. Esse período da igreja é um período de pausa até que se cumpra a última semana, os 7 anos do qual falou Daniel. E Jesus se refere a isso. Ele fala, né, quem lê, entenda. Então haverá um período em que se manifestará aquele que é o filho da perdição, aquele que é o enganador. E nesse momento que ele vai governar, ele vai trazer paz à terra. Ele vai trazer e muitas pessoas vão segui-lo. Porque ele vai trazer exatamente aquilo que é necessário, aquilo que as pessoas querem, né? Mas diz a palavra de Deus, então, que naquele momento as pessoas vão ser enganadas por um espírito enganador. Porque estão ouvindo a palavra de Deus, mas não estão entendendo. Por isso Jesus falou, aquele que ouve, entenda. E por várias vezes ele falou em Apocalipse, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Há uma questão teológica, uma divergência, em relação ao arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele irá voltar um dia. Ele disse que ele voltaria, né? Ele disse que ele voltaria para buscar a sua igreja.
Em João 14 ele fala, né, que ele voltaria um dia para buscar a sua igreja. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vou trazer vocês para junto de mim. E a palavra nos ensina que nesse período, né, de grande tribulação, será de tal forma que se eles não fossem abreviados, ninguém conseguiria sobreviver. E por nós, pelos eleitos, esse período ele foi abreviado. Há uma divergência teológica em relação à questão de quando isso vai acontecer. Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, né, que seria os pré-tribulacionistas, né, seminaristas aí, seria no meio da tribulação, o período, né, que ele chama de meso-tribulacionista, ou após, né, o pós-tribulacionistas. Não importa quando Cristo virá, se ele virá antes, durante ou depois, o importante é que eu e você estejamos preparados, amém? Nós precisamos estar preparados para subir com Cristo, porque ainda que precisa se cumprir algumas coisas para a vinda do Senhor Jesus, Jesus pode voltar para você hoje, pode voltar para mim hoje. E como é que está a minha vida? Como que eu estou diante do Senhor? Como que está a minha vida diante de Deus? Com qual maneira, de que maneira eu vou me apresentar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores? A palavra nos fala então, em Apocalipse capítulo 13, no verso 8 e 9 até 10, ele diz o seguinte: todos os habitantes da terra, falando ainda sobre o anticristo, adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Querido, seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza da tua salvação? Amém? Essa tem que ser a nossa convicção, de que o nosso nome está escrito no livro da vida. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus enviou 72 discípulos ali, né, outros textos falam 70, mas ele enviou, né, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para libertar as pessoas. Eles voltaram cheios de alegria, falaram, até os demônios se submetem a nós, né? Ele diz assim, não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, amém? Essa tem que ser a nossa alegria. E ele fala ainda o seguinte, né, aquele que tem ouvidos ouça, se alguém há de ir para o cativeiro irá, se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Até aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Se vamos ficar o período de tribulação e depois o arrebatamento de Jesus, não sabemos. Se vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, também não sabemos. Ou se seremos arrebatados nesse período de 3 anos e meio, não sabemos. O importante é que sejamos fiéis ao Senhor. E ele diz que muitos que passarão por essa grande tribulação, vão ser salvos através da sua própria vida, para não negar Jesus. E até que ponto, né, nós estamos convictos da nossa fé em Cristo? Porque a Bíblia diz que muitos serão enganados, muitos ouvirão esses falsos cristos, esses falsos profetas, e a palavra de Deus nos diz em Apocalipse capítulo 7, quero que você leia na sua Bíblia também, do versículo 9 até o 14, fala sobre uma grande multidão. A Bíblia diz assim, Apocalipse 7, versículo 9, depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E aí no versículo 13, ele diz, então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. Ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém? Então muitos terão que passar pela grande tribulação. A palavra do Senhor nos diz
que João viu uma grande multidão de todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, estavam diante do Cordeiro. E eles são aqueles que vieram da grande tribulação. Então haverá uma grande tribulação. Haverá um momento em que todos serão provados, né? Serão provados para serem aprovados diante do Senhor. Há um entendimento teológico sobre uma trindade satânica. O diabo ele imita, ou tenta imitar tudo aquilo que é de Cristo. Nós sabemos que existe uma única trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que estão em harmonia e que são unicamente um Deus, só há um Deus e um só Senhor, em 3 pessoas. E ele tenta imitar também, através de uma trindade em que tem ali o dragão, que é o diabo, a besta que vai surgir do mar, que é o anticristo, e uma outra besta que vai surgir da terra, que é o falso profeta. Então ele tenta trazer aqui um engano, e a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 13, do verso 11, a partir do versículo 11, ele diz assim: então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, né? Como cordeiro, mas falava como dragão, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, ou seja, fazia grandes sinais, porque os sinais vão enganar as pessoas. Então ele fazia grandes sinais, e até descer fogo do céu. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada, contudo revivera. E foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome, que aqui diz, aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem, e seu número é 666, 666. Ele fala sobre os sinais que essa besta fazia, que é entendida como falso profeta, aquele que vai dar testemunho do anticristo, que vai falar por ele, né? Que vai fazer sinais e que vai trazer diversos enganos e muitos serão levados por ele. E o interessante é que o alerta que Jesus deu é para nós que ouvimos falar de Jesus, para nós que conhecemos a verdade. A palavra nos ensina que nós devemos, né, buscar aquele que é a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Somente o Senhor, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra forma de você chegar até Cristo, só há um caminho, né? Mas muitos serão enganados pelos sinais, né? Por falsos líderes religiosos, até que se prepare o caminho para que alcance de fato ali a manifestação do anticristo e do falso profeta. E é interessante quando ele fala, né, sobre essas coisas que irão acontecer, e a gente observa alguns condicionamentos que ocorrem por conta da nossa vida, e nós percebemos agora na pandemia. Você só podia comprar, só podia vender, só podia entrar em um lugar se você fizesse aferição, né? Ali no teu pulso, alguns faziam na testa antes, né? Isso não é a marca da besta, gente, não tem nada a ver com isso, mas é um condicionamento, uma preparação para aquilo que é o espírito do anticristo, para que as pessoas tivessem já um condicionamento para aquilo que está sendo preparado, né? Então existe já um caminho pronto para aquele que vai se manifestar. Não podemos, queridos, brincar, né? Brincar de sermos crentes, precisamos ter uma fidelidade diante do Senhor. A vinda do Senhor está próxima, estamos na última hora, disse o apóstolo João, estamos na última hora, Jesus está voltando para buscar a sua igreja,
Precisamos estar atentos, estar alerta para que de fato não sejamos enganados, né? Muitos sinais, muitos falsos milagres acontecem aí em diversos lugares. Infelizmente, no nosso meio há igrejas que pagam por milagres, para que as pessoas mintam, né? Que estão sendo libertas, que estão sendo curadas. Eu creio em milagres, eu sei que o Senhor faz milagres, os milagres são para hoje, né? Eu tenho um testemunho da minha mãe que foi curada, né? Do Eric, né? Que é um milagre, que nós acompanhamos, tantos outros, né? O Maurício é um milagre do Senhor, tantos outros milagres que nós presenciamos. Nós sabemos que o Senhor faz milagres, mas o inimigo tenta enganar, ele usa um artifício para nos enganar, e esses falsos profetas que estão aí, né, diante de nós, trazendo a enganação, para que as pessoas se afastem daquilo que é a verdade de Deus. Eu creio em profecia, queridos, eu creio que Deus fala, até por isso eu estou aqui, porque eu recebi de Deus uma profecia para estar aqui neste lugar, para vir para cá. Eu recebi uma profecia do Senhor dizendo que eu seria pastor, e se Deus fala contigo, Ele vai cumprir. Você não precisa ir buscar uma profecia, você não precisa ir em lugar nenhum para ouvir Deus falar contigo. Se Ele quiser falar contigo, Ele vai falar com você, e já tem falado através da palavra de Deus, Ele já tem falado contigo através da palavra, e a palavra do Senhor nos fala em Marcos capítulo 13, no versículo 22, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, se possível enganar os eleitos. E para essas pessoas, há para eles uma promessa, para esses que são falsos profetas, que pregam algo que é exatamente para enganar as pessoas, que colocam apenas situações, né, de falsas profecias, de falsas curas. A Bíblia diz que, em Mateus 7, no verso 22, 23, que naquele dia eles dirão ao Senhor, né, eles dirão ao Senhor, não profetizamos em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? E o Senhor vai dizer para eles abertamente, apartai-vos de mim, se afastem de mim vocês que praticaram o mal, vocês que praticaram iniquidade. Esse é o destino para eles, é o que os aguarda. E precisamos, queridos, entender que estamos nos últimos dias, que não devemos ser enganados pelos sinais, não devemos ser enganados por falsas profecias, por falsos sinais e prodígios que são realizados, mas precisamos conhecer a verdade. Hoje eu coloquei uma mensagem ali no grupo da igreja, dizendo que eu senti falta dos jovens na escola bíblica, e com muito carinho, com muito amor eu falo, jovens, venham para a escola bíblica, e não só os jovens, mas também muitos outros, adultos também, porque é ali que eu vou aprender. É importante eu estar no culto, é importante eu ouvir a palavra, mas é importante também eu estar na escola bíblica, é importante eu participar das células, para que eu possa aprender a palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque eu não vou ser enganado, porque aquele que conhece a verdade não é enganado, amém? Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Vamos ficar de pé nesse momento. A palavra do Senhor nos diz que o anticristo, ele vai ser morto com o sopro da boca do Senhor. Ele já está derrotado, mas é preciso a gente estar alerta, para que a gente perceba a manifestação da sua vinda e não ser enganado. Feche os teus olhos nesse momento. Não sei se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas eu quero que você não saia dessa noite daqui, não saia deste lugar, sem antes entregar a tua vida ao Senhor. Feche os teus olhos, gente, por favor, e todos, feche os seus olhos, nesse momento vamos orar. E se você não entregou a tua vida ao Senhor, se você não tem certeza se o teu nome está escrito no livro da vida, que nessa noite você possa entregar a tua vida a Jesus. Eu quero orar por você. Se você sentir no teu coração esse desejo, você pode vir aqui à frente, ou você pode levantar a tua mão e dizer, Senhor, eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida, e que nós possamos, a cada dia, buscar a palavra do Senhor, buscar aprender do Senhor para não ser enganados, para não sermos enganados por falsos profetas, que operam sinais e prodígios em nome do diabo, para que não sejamos enganados quando houver a manifestação do anticristo. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo teu grande amor, nós te louvamos, Senhor, porque estamos, Pai, diante da tua presença, Senhor,
e podemos, Pai, ouvir a Tua palavra. Deus eterno, em nome de Jesus, Senhor, não permita, Pai, que sejamos enganados, Pai, que possamos, Pai, a cada dia buscar a Tua presença, buscar a Tua palavra, conhecer, Senhor, a Tua vontade, Deus, para perceber os sinais, Senhor, os sinais dos últimos dias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se há alguém neste lugar que ainda não entregou, Senhor, a vida a Ti, Deus, Pai, que Tu possas, Pai, tocar no seu coração. E se há alguém aqui que não entregou a sua vida a Jesus, repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu coração, e eu confesso, Jesus, que Tu és o único Senhor. Eu creio, Jesus, que Tu morreu e que Tu ressuscitou entre os mortos, e eu entrego a minha vida a Ti neste momento, para que o meu nome, Senhor, esteja escrito no livro da vida, para que naquele grande dia, Senhor, eu faça parte, Senhor, daqueles que estarão, Senhor, na Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos. Amém. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em Ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que Tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e Tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Doce presença,